Amém? Ô glória! Onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, eu estarei presente. Aleluia! Então eu creio na presença de Deus. Adércio, eu tive aqui da outra vez, foi no upgrade, né? Foi maravilhoso. E outra vez, foi uma outra vez e uma outra que foi, era na pandemia, né? Eu ministrei só para a câmera. Aí eu fiquei olhando e falei assim, Adércio é corajoso, né, meu? Mas irmãos, deixa eu falar, nunca vai ser fácil fazer algo quando nós nos posicionamos com os princípios de Deus. Nunca vai ser fácil, sempre será desafiador, e é por isso que Deus te chamou, porque você é uma pessoa de desafios, amém? Sim, meu irmão, amém ou não amém? Então abra comigo a sua Bíblia no livro, nós vamos ler Provérbios. Provérbios é o livro das sabedorias, né? É o livro da sabedoria. Eu vou ler Provérbios 30, versículo 24 e 25, e depois nós vamos voltar para Provérbios 6. Se você quer ser uma pessoa inteligente, que saiba lidar com as coisas, eu vou te recomendar ler um capítulo de Provérbios por dia, né? E graças a Deus tem 31 provérbios. Você pode, hoje é dia 25, você pode ler Provérbios 25 hoje, amanhã você lê Provérbios 26. Aí você fala, pastor, e quando o mês for 30 dias só? Não tem problema, lê 30 e 31, né? E todo dia você leia Provérbios, todo dia. Aqui vai te ensinar como ser uma boa esposa, como ser um bom pai, como ser um bom filho, como ser um bom pastor, como ser um bom servo. Aqui vai te explicar todas as coisas que você precisa saber, principalmente em conduta e postura. Amém? Quem achou Provérbios 30, 24, diga amém. Cadê o pastor Adércio? Ele jogou a bombinha de fumaça? Ele está na projeção? Então depois você volta aqui que eu quero olhar para você, viu, Adércio? Eu me sinto confiante pregando, boiando o olho do pastor. Eu até brinco, eu falo uma coisa boa de você chamar pastor para pregar na igreja, é que o pastor ele tem um compromisso com a palavra e ele não vai pregar uma coisa que traga problema, ao contrário, o pastor ele tem um compromisso com o alimento. Eu sei, eu estou só tirando um sarro com o Adércio, né? Compromisso com a palavra, né? Então a gente sempre que vem aqui, graças a Deus é bem recebido. Eu estive aqui, fiz o podcast com o irmão também. Eu ia falar, senta na tribuna, pastor. Tô brincando. Mas olha, Provérbios 30, versículo 24 diz assim: 4 seres na terra são pequenos e no entanto são muito sábios. A formiga são um povo de pouca força, contudo armazena sua comida no verão. Ponto. Vou falar da formiga. E agora a gente vai dar um up, retrocedendo um pouquinho para Provérbios 6:6. E eu vou já confessar uma coisa para os irmãos, foi o primeiro versículo da Bíblia que eu aprendi decorado. Eu não sei você, mas geralmente a gente aprende aquele versículo que mais confronta a gente, né? Então assim, aqueles momentos que nos marcam são os versículos que a gente vamos ter bastante intimidade com ele. Olha, primeiro versículo que eu aprendi, Adércio: observa a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena sua provisão no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Vamos fechar os nossos olhos, porque eu vou trazer aqui alguns conselhos para que a gente viva melhor. E eu acredito que se tem uma coisa que a gente quer, viver melhor. E esses conselhos, eles são aplicados como família, como cristão, em todos os pontos. Então, feche seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Estamos diante da sua santa e bendita palavra. Manifesta, Senhor Deus amado, a sua palavra nessa noite, através do que nós vamos compartilhar da sua sagrada escritura, nessa noite, para a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Levante sua Bíblia comigo e diga assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que sou. Eu tenho o que ela diz que tenho. E posso fazer o que ela diz que posso fazer. Diga forte comigo hoje: eu serei profundamente tocado pela palavra de Deus. Diga ainda: eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e o meu coração receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo, pois eu estou pronto para receber a infalível, incorruptível, sempre viva semente da palavra de Deus. E se isso é uma verdade, aplauda o nome de Jesus, irmãos. Bem forte, Ele merece. Ele merece. Você sabe que nós precisamos entender um pouquinho sobre a formiga. Você fala: pastor, você vai falar sobre o inseto na pregação? Eu não vou falar de nada. A Bíblia que fala. A Bíblia mostra esse inseto como algo que nós podemos observar, alguns pontos importantes. Deus, sendo todo onipotente, Ele olha agora uma simples formiguinha e revela algumas coisas para Salomão sobre ela. 4 seres da terra são pequenos, no entanto muito sábios. As formigas são um povo de pouca força, contudo armazena comida no verão. Engraçado. A gente, pelo menos antigamente, né, os marca-páginas dos crentes era uns marcadorzinhos, e tinha o que lá? Quem era o esmilinguido. Quem não conhece esmilinguido, meu irmão, é crente worship. É crente moderno, mas a gente tinha as salas de criança, era tudo enfeitadinha, tinha lá o esmilinguido, era tudo igual. A única coisa que mudava aqui, um era azul, o outro era amarelo, um era rosinha, né? Mas o esmilinguido fez parte da nossa história, e tinha uma fitinha cassete que mostrava lá algumas historinhas do esmilinguido, né? Passou em alguns canais de TV, alguma coisa. Mas a gente parando para ler esse texto, o texto vai dizer que elas são um povo imponente. Eu não sei se você sabe, mas as formigas, elas são muito trabalhadoras. Você pode ver um formigueiro, você vai lá, desmonta no dia, né? Eu não sei porquê, mas a gente, quando menino, parece que era um negócio que alarmou o rio, né? Você era um destruidor de reinos de formiga também. A gente pegava o pau, ia lá cutucar ali e logo via, irmãos, parecia que não tinha nada, mas você futucou ali, sai formiga para tudo que é lado. E se você não for rápido, elas sobem em você e começam a te picar. Nós colocamos comida para um bicho lá, uma tartaruga, alguma coisa, daqui a pouco tem formiguinha lá comendo. Elas sentem o cheiro e elas vão atrás. Elas podem andar até 300 metros para encontrar comida. Aí você fala assim: pastor, 300 metros. Mas 300 metros para uma formiga é equivalente para nós a 60 quilômetros da nossa casa. Quantos quilômetros, Robson, dá daqui até Guarulhos? Aproximadamente? Gente, a formiga, meu irmão, ela é capaz de ir em Guarulhos e voltar para achar comida. Você tem noção do nível de determinação que elas têm? Outra coisa, a formiga, ela carrega até 7 vezes o peso dela. Eu estou pesei ontem, 95 quilos para a glória. Gente, eu vou arredondar para 100 e não vou multiplicar por 7 não, vou multiplicar por 6. 600 quilos ela... Gente,
Você tem noção do nível de determinação desse animal? Anda 660 quilômetros e carrega 7 vezes o seu peso. E aí eu fico vendo, às vezes a gente com preguiça. O primeiro versículo que eu aprendi, decorei na versão corrigida e revista Almeida: vai ter com a formiga o preguiçoso, observa o caminho dela e seja sábio. Ou seja, aprenda com a formiga, seu servo de Deus. Porque às vezes a gente tem preguiça, e não é uma virtude do Espírito, e a gente sempre põe algumas desculpas para a nossa falta de ação, a gente sempre põe alguma desculpa pela nossa falta de atitude, e sempre é mais fácil jogar nas custas de alguém ou da situação a nossa preguiça ou falta de vontade de fazer algo. Por que tal coisa não está acontecendo? Sou tão fraco. Aí vem Deus e fala para Josué: ser forte e corajoso. Aí a gente fala: não, mas eu sou pequeno. Aí Deus fala: não diga, Jeremias, que você é uma criança. A gente fala: mas eu não sei falar. E Deus fala: eu vou pôr alguém para ser sua boca, Moisés. Então desculpas parece que já fazem parte da nossa vida. Por exemplo, você fala para um adolescente: vai tomar banho. Ele fala: não vou tomar banho não. Por quê? Tomei banho ontem. Mas por que você não vai tomar banho? Está muito frio. Não, mas por que você não vai tomar banho? Não, esse negócio de tomar banho é só para a gente se achar melhor do que os outros, mais limpo do que os outros. Não, por que você não vai tomar banho? Eu não vou tomar banho porque isso é um jeito que os produtores de sabonete têm para tomar o nosso... Gente, vai tomar banho em nome de Jesus e para de dar desculpa. Então, qual é a nossa desculpa para não estar vivendo o que Deus tem para a nossa vida? Vamos observar ainda sobre a formiga, sobre ela serem forte. Eu nunca vi uma formiga marcando uma consulta com o psicólogo. Não tenho nada contra a psicologia, e até sei que é necessário tanto a psicologia quanto a psiquiatria, mas eu nunca ouvi uma formiga numa fila indo para o psicólogo dizendo: eu não sou capaz. Sabe por quê? Porque ela nunca passou isso pela cabeça dela, de ser incapaz. Ela simplesmente vai lá e faz o que tem que fazer. E por que a gente fica com resiliência sobre o que tem que fazer? Mas eu não sei, talvez dê certo. E se não me aceitarem, pastor Bruno? Vai lá e faz do mesmo jeito. Mas e se alguém... Porque assim, às vezes as pessoas falam pra gente algumas coisas e a gente coloca... Eu vi uma coisa fenomenal, eu não sei, eu não pesquisei a fundo, mas eu vi essa história e achei... Fala quando Napoleão foi para a guerra. Quando Napoleão foi para a guerra, junto com aquele povo, o povo dele pequeno, e a guerra monstruosa, e ele foi para a guerra, e ele olhou assim, ele falou: não vamos ganhar. Alguém lá da frente lá disse: não vamos ganhar. E olhou para o trombeteiro e falou: toca, porque tem, para a guerra tem o toque para avançar, o toque para parar, o toque para recuar. Tem vários toques para cada situação, porque naquela época não tinha um sistema de comunicação, e era o trombeteiro que fazia. Aí o comandante lá olhou, não vamos ganhar, olhou para o trombeteiro e falou: toca para a gente recuar. E ele começou a tocar, em vez de ser para recuar, ele começou a tocar para avançar. E ele tocando, e o capitão dizendo: é o de recuar, e ele tocando de avançar. E o que acontece? O exército falou: o quê? Estamos ganhando. Foi para cima e começou chibata, e bate. Quem ganhou a guerra? O exército de Napoleão. Aí depois o comandante: o que aconteceu? Eu mandei você tocar para recuar, mas graças a Deus que você, por Deus, tocou o para avançar e a gente ganhou essa guerra. Por que você não tocou o toque certo? Ele falou: eu não sabia, eu só sabia tocar o para avançar. E por que a gente quer aprender a linguagem? Eu não estou aqui numa mensagem positivista, apesar que se tem coach, a Bíblia é todo coach, porque é só mensagem para a gente ir para frente, para crescer, para avançar, para frutificar. Mas não é uma mensagem positivista. Mas por que a gente se apega tanto às mensagens de Satanás?
Sendo que a palavra de Deus tem trocentas milhares de promessas para nós nos apegar. Jeremias, ele diz no livro de Lamentações: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E a gente fica lembrando do dia triste. Para você pensar sobre o dia triste. Quantos dias tristes a gente teve? Muitos. Superamos? Graças a Deus, e por isso estamos aqui. Mas quando a gente conta do dia triste, a gente não conta chorando muitas das vezes, a gente conta rindo, rachando o bico e contando como foi difícil. Eu lembro um dia que eu contei de uma namorada que eu tive que fez o que não era certo diante de Deus e achou outro. Eu chorei 3 dias, Dércio, 3 dias, mano. Hoje eu conto dando risada. Graças a Deus, Deus livrou ela e livrou eu. Você entende? Hoje a gente conta, mas aquele dia eu chorei, foi difícil. Foi difícil. Os dias mais difíceis são experiências poderosas para a nossa vida. Paulo diz: quanto a mim, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa fácil, e essa é: deixando as coisas que estão para trás de mim e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo. Espera um pouco, então tem prêmio. Paulo não estava falando de concorrer por que você está aqui? Não é só o chamado, tem um prêmio. Irmão, deixa eu falar, salvação é uma coisa e galardão é outra. Galardão, quem vai ter é quem for salvo em Jesus. E se o cara aceitar Jesus no último dia? Parabéns, bacana. Vai ter galardão? Não, eu vou chegar lá no céu. Uhul! Fiz igual a formiga. Irmãos, a gente trabalha bastante. Hoje está tendo culto lá na igreja. Mas antes de eu vir para o culto, Mateus, vem cá, lavamos a igreja inteira e colocamos cadeira no lugar, deixamos tudo pronto, você ainda, pastor, tem um diário de obra, eu coloquei diário de igreja, pastor trabalha. Quantas coisas a gente não faz? Chega lá no céu, vai ter o galardão. A gente trabalha pela satisfação de ver as coisas acontecer. Mas eu queria algo maior. Mas tudo que é grande um dia foi pequeno. Somente monstro nasce grande. E eu louvo a Deus, Adércio, por você estar aqui, ó. Deus te colocou nesse lugar. Hoje a gente vê poucas pessoas, mas logo isso aqui vai mudar essa história. Eu creio no que eu estou falando, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus está vendo o trabalho de vocês, irmão. É trabalho de formiguinha. É igual o trabalho a gente às vezes compra o pão do lanche. A gente faz o lanche, a gente vende o lanche para nós mesmos, e quando a gente não come, a gente arremata e põe dinheiro, porque a gente quer ver as coisas acontecer. A gente limpa o banheiro, a gente limpa a igreja, a gente estamos envolvidos. Por isso que eu falei, Adércio, desce lá. Eu entendo a importância às vezes da gente sentar, eu entendo, às vezes a gente está tão naquele ativismo. Adércio, te amo, e você sabe o quanto eu te amo. Você é um servo de Deus. Tenho muita admiração pelo Adércio, pelo desafio que ele tem como diretor de jovens do estado de São Paulo, como pastor dessa igreja, e é trabalho de formiguinha, meu irmão. Não tem problema não, mas não diga eu sou fraco, como diz o texto de Joel 3:10, digo fraco, eu sou forte. Mas Bruno, eu digo isso, mas o problema vem, e o que eu faço? Fala chorando, eu sou forte. Fala gemendo, eu sou forte. Não está conseguindo, eu vou em nome de Jesus. Quando você vê Davi diante, Davi nem tinha preparo, Davi nem sabe, a experiência que ele tinha era com o dragão e com o leão e com o urso. E quando ele vê o gigante, irmãos, Davi sabia que não era na força dele. Eu vou, porque todos os soldados do exército de Saul estavam indo na sua força. Ele falou: não. Você lê o texto, você vai ver que ele escolheu 5 pedrinhas lá no riacho. Ele escolheu. É você. Colocou foi de boa. Não queira usar as armas que Deus não te deu. Saul, o texto vai dizer que dentre as fileiras de Israel, ele era o maior, ele se destacava. Imagine o tamanho da armadura desse homem. Mas quando Davi foi,
Saul olhou, pega essas armaduras, coloca, as armaduras dos outros não servem você, Deus te deu essa habilidade, Deus te deu esse jeito, não, eu já tentei, uma vez falaram para mim, você tem que parar de brincar pregando, prega sério, irmão, eu tentei, por um bom tempo eu tentei, mas eu não me via naquela posição, eu falei, eu tenho que ser isso aqui mesmo, e alguém falava, você não vai ser nada na igreja, Adércio, você já sabe onde eu tive a oportunidade de chegar, olha aí, eu louvo a Deus, porque foi desse jeitinho mesmo, uma vez um rapaz, você tem que entender que você não prega mais como você pregava antes, você não prega mais o modelo da igreja de Deus, eu parei assim, fiquei olhando para a cara do filisteu travestido de circunciso, mas ele era um enviado das trevas para tentar me desmotivar. Aí eu peguei meu celular, no celular tem aquele negócio de voucher das passagens aéreas, e aquele ano eu tinha viajado muito, daí eu falei, irmão, quem tem me chamado para pregar, não são os pastores da nossa igreja no Brasil inteiro, dentre eles supervisores regionais e até nacional para conferência, então assim, eu acho que o que você está falando não é condizente. Ele olhou assim, eu falei, irmão, a gente tem que usar a armadura que Deus nos deu, se a sua armadura é essa, meu irmão, fica nela, se Deus está te chamando nessa armadura, é nessa armadura, vai lá, escolhe as pedrinhas. Eu lembro um dia, não tinha o que comer lá na casa da minha tia, eu estava morando com ela, eu fiquei, acho que 1 ano morando com a minha tia, situação de drogas, do ex-marido da minha mãe e tal, eu dei uma fugida de casa, fiquei morando com a minha tia, não tinha comer, a minha tia tinha um pouco de dinheiro, ela falou, Bruno, vai lá e compra 2 peitos de frango, 2 pedaços de peito de frango e 1 quilo de carne moída, aí ela foi lá, eu fui lá e comprei, ela pegou com uma tia farinha, e com a outra ela pegou fermento, e ela fez esfirra, ela falou, Bruno, vai vender, aí eu fui no corpo de bombeiro vender, fui na vendinha, fui em alguns lugares, e aí sobrou 3, quando eu voltei a gente comeu, e ela comprou, e você não acredita que por um bom tempo aquilo foi o que levou provisão para a casa da minha tia, porque às vezes eu tenho uma palavra de Deus, às vezes Deus está te dando uma habilidade, não tenha vergonha dessa habilidade que Deus está te dando. Eu já tive a oportunidade de vender limão na feira, vender lixa de unha, já tive barraca de pastel, barraca de caldo de cana, já tive lanchonete, borracharia, lava rápido, irmãos, já fali um monte de comércio, graças a Deus hoje eu estou conseguindo lá, você viu já a nossa loja? É difícil, irmão, eu estou nem aí para que é difícil, mas eu vou tentar. Falei há pouco tempo uma funilaria, não deu certo, uma sociedade que eu tive com o Lucas, lembra, Mateus? Não deu errado tudo, peguei todas as ferramentas, está lá guardada, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu não tenho medo de tentar. E uma coisa, quando eu chegar lá no céu, alguém vai dizer assim, ô Jesus, esse Bruno aí deu errado em um monte de coisa, eu vou baixar a cabeça e vou... Só que eu tenho certeza que Jesus vai falar, ele tentou, porque eu tenho advogado junto ao Pai, meu irmão, eu tenho certeza, ele tentou, e eu sei que Deus está comigo, receba a palavra de Deus na minha vida, então, mesmo tendo pouca força, meu irmão, eu vou para cima como se eu tivesse, tipo, tá ligado? O Rambo, quando ele sai naquela fúria lá, aquele Rambo antigo, né? Esse Rambo que ele amarra a faixa assim, e ele sai igual um louco, corre, é o Rock, né? Eu estou nessa fúria aí, meu irmão. Eu não estou nem aí se é 300 ou 300 mil que estão com a gente. Eu sei que o Senhor, Deus, irá nos dar a vitória. Sabe por quê? Porque nós somos trabalhadores. E a formiga, ela é trabalhadora. E por que a gente não trabalha mais? Você quer ver? Se o seu patrão falar,
vem trabalhar 6 horas da manhã. 6 horas não é para você vir, é para você estar aqui, você vai estar. Se no outro dia ele falar 4 horas da manhã, você vai estar. Se ele falar estica um pouquinho mais, você vai esticar. E por que quando as coisas é para você, referente ao seu crescimento espiritual, você não acorda um pouquinho mais cedo para orar? Você já acorda em cima da tampa para sair correndo igual um louco. Na hora de comer parece um esfomeado, um bicho sem propósito, porque os animais não têm isso, mas o ser humano pode parar para agradecer, e a gente nem agradece. Deus, eu corrido. Então, se você tem uma hora de almoço, você dorme 30 minutos, dorme um pouquinho menos, mas tira um tempinho de oração. Se na sua casa você não consegue orar, chega um pouquinho mais cedo na igreja para orar na igreja. Eu não sei quais as suas desculpas, mas elas só são desculpa, porque enquanto a cigarra canta, a formiga trabalha. E você, meu irmão? Vamos evangelizar? Tem tempo não. Vamos fazer uma visita no doente? Não dá. Vamos buscar. Eu fui no dia 18 na causa que o pastor Wellington, ele está à frente lá em Guarulhos, que é Guarulhos contra a pedofilia, e eu abordei uma moça com um grupo assim, e eu comecei a falar. Falei, olha, pode ser que você nunca passou por isso, para as pessoas, mas se você souber de alguém que, ou imagina, denuncia, porque vai ter uma investigação e apuração, né? A menina olhou para minha cara brava. Ela, onde vocês estavam em 2004? Eu falei, em 2004 não tinha ainda o movimento Guarulhos contra a pedofilia. Vocês estavam aonde? Eu falei, moça, não tinha um movimento. Acabou que ela foi atender outras pessoas, que ela também a gente estava apresentando um projeto, e ela estava vendendo na rua. E aí ela olhou assim para mim depois. Eu falei, moça, vem cá, o que aconteceu em 2004? Ela, meu pai abusou de mim. Eu falei, o quê? Ela, meu pai abusou de mim. Sabe quando você demora assim para cair a ficha? Ela falou, meus irmãos, como que me vendia para os amigos dele, em troca de alguma coisa. Meu tio, eu falei, você não falou para sua mãe? Ela falou, falei. O que sua mãe falou? Que eu era louca. Então, às vezes a gente pensa que está tão longe da gente algumas situações, quando às vezes está dentro da gente a preguiça, ou uma situação difícil como essa, que a gente não se posiciona. E você sabe que o não se posicionar é também, a Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quantas coisas a gente não se posiciona? A mulher reclamando a vida inteira da lâmpada do corredor. A lâmpada do banheiro queimou, você não vai trocar? Aí o abençoado, em vez de comprar uma lâmpada, tira a lâmpada do corredor e põe no banheiro. Não, meu irmão, chegou a hora de você dar uma... lá em casa tem uma varandinha, não sei se você viu quando você foi lá, no quarto de cima tem uma varandinha, e tem um ralinho, e aquele ralinho ele deu uma infiltração, e ele em cima da sanca da minha sala. Beleza, pingou, eu vi, mas eu falei, daqui a pouco é o verão. Choveu. Aí o que acontece? Gesso, que acontece? Furou, fez um mofinho assim. Um dia o Theo acordou e falou, é Deus. Deus usa criança, irmãos. Ele olhou assim do nada para mim e falou, pai, até quando vai ficar esse negócio feio na nossa casa? Falei, o que, Theo? Esse negócio feio já está aí faz vários dias. Você não viu, não? Tá aí, dá um tapa na orelha lá, vai cuidar da sua vida, moleque. Você sabe nem escrever seu nome inteiro completo. Mas Deus usa criança, né? Aí eu chamei o Mateus que foi lá, arrumou para mim, pintou minha casa há pouco tempo atrás. Por que, irmãos, que a gente só... Por que a gente espera os outros chamar a nossa atenção sobre coisas que são nossas? Ninguém precisa falar nada para a formiga, ela vai lá e faz. Elas trabalham principalmente no verão, né? A Bíblia também apresenta o verão na vida como um tempo de trabalhar, e também o inverno como aquele tempo de esfriamento, né? Às vezes tem irmãos que estão passando pelo inverno espiritual. E a minha pergunta é, o que você juntou nesse tempo de verão espiritual para a sua vida? Porque tem dia que a gente quer orar, né, irmão? E a gente quer orar tipo 1 hora, 2 horas. Tem dia que a gente,
A gente não passa nem no átrio, né? Estou nem falando de lugar santo, nem de santo dos santos. A gente não passa nem no átrio, né? Olhando o tabernáculo de Moisés, a gente está longe ali. Mas, graças a Deus, que a gente tem uma reserva espiritual. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Você vê, as formigas, elas são muito organizadas. Formigas são muito organizadas. Cada uma tem a sua tarefa dentro do ninho, vários departamentos. Tem lá a creche, que é onde os óvulos lá, eu sei lá como que chama, é depositado. Tem lá o jardim, tem algumas, eu ouvi falar que tem até alguns desses berçários que tem como tubos de ventilação, como um ar-condicionado para refrigerar. Gente do céu, eu estou falando de bicho, eu estou falando de inseto. E a gente às vezes não se organiza dessa forma. Tem formigueiros que chegam a ter mais de 3... Mateus, pega um pouquinho de água para mim. Mais de 3 milhões de formigas. Gente, em Guarulhos, que é uma das maiores cidades do estado de São Paulo, tem 1.400.000 habitantes. Gente, você tem noção? O tamanho de Guarulhos? Tem formigueiros que tem 3 mil, e eu nunca ouvi falar, pastor Wellington, que lá teve uma eleição. Pessoal, eleição para ver quem vai mandar no formigueiro. Elas se organizam, elas estão bem organizadas. Isso, alguns cientistas vão dizer que isso é auto-organização. Você sabe, um formigueiro não tem chefe, como eu já disse, né? Olha, Provérbios 6:7 vai dizer que não tem superior nem oficial, nem dominador para preparar no verão o seu pão. Olha que coisa. Por que a gente fica esperando alguém mandar na gente? Por quê? Se o patrão não falar para fazer, a gente não faz. Cadê a iniciativa? As parteiras hebreias, a ordem era contrária, era para matar as crianças. O que elas faziam? Que isso, eu vou mexer nos servos de Deus? Foi aí que Moisés foi poupado, os servos de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: não espere ninguém pedir nada para você, não. Se antecipe. Esses dias, estava até falando com o Mateus, o irmão lá, obreiro da igreja. Todo mundo chegou, cada um fazendo uma coisa na igreja, arrumando cadeira. A gente está em construção. E eu não sei se você já morou em casa tendo construção já. Sabe, você está em casa e está tendo construção, é pó para todo lado. Imagine a igreja, é muito grande a construção, pó para tudo que é lado. O irmão chegou, todo mundo trabalhando, ele... irmão, eu não tenho sangue de barata, chamei na chincha, irmão, as formigas não, mas o homem precisa de alguém para falar, não, a igreja é tua. Se está dando certo, se der errado também, você está junto. Então, por que a gente fica esperando os outros dar uns? Bom, Eclesiastes 9:10 vai dizer: tudo quanto vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Você está fazendo o teu melhor? Já parou para pensar? Se isso que você está apresentando é o teu melhor, vou fazer porque senão o pastor vai chamar minha atenção. Vou fazer, senão fulano... Não, irmãos, nós precisamos fazer com o melhor para Deus, porque nós não trabalhamos para... por exemplo, eu sou diretor nacional do Ministério de... Não, vou fazer, porque senão o bispo divino vai chamar minha atenção. Não, vou fazer, porque senão o bispo Irineu vai pegar no meu pé. Não, vou fazer, senão o bispo... Não, nós trabalhamos com homens, mas para o Senhor. Tudo que vier à nossa mão, irmãos... Se é manobrar um carro na porta da igreja, como ao Senhor. Se é varrer uma calçada de igreja, como ao Senhor. Hoje a gente varreu toda a igreja lá. Aí quando a gente finalizou tudo, chegamos na porta, aí a gente olhou que tudo que a gente varreu, lavou, ficou lá na calçada.
Aí eu até falei, Duncan, a gente já está indo porque está muito tarde, senão a gente não vai chegar no horário lá, continua pra gente. Mas sabe quando a gente sai meio que partido do coração assim, tipo, poderia ter finalizado, mas esse é o legal da obra de Deus. A obra de Deus não é só minha. Nós estamos num corpo e todo mundo pode trabalhar. Aonde minha mão não chega, do Adércio chega. Eu sou bispo lá em Guarulhos e estou trabalhando lá, mas aqui no Jaraguá é o Adércio com a equipe dele. Lá no Brasilândia é o Eduardo com a equipe dele. Lá no Perus é o bispo Daniel com a igreja dele. E nós podemos fazer grandes coisas para Deus. Ah, não é minha jurisdição. As formiguinhas não têm esse problema. Elas não têm esse problema. Uma coisa engraçada, elas têm o espírito de companheirismo. Elas não eu nunca vi uma formiga lá com a bandeira. Olha, eu consegui, eu levo esse formigueiro nas costas. Não, todas trabalham em prol de todas. Eu não deixo ninguém falar mal dos meus irmãos, porque se falou mal do meu irmão, vai falar mal de mim de novo. Se falou mal do pastor Adércio, vai falar mal de mim. Se falou mal do Adércio, eu congrego nessa igreja. Se falou mal do meu pastor, falou mal de mim. O Adércio? Não, eu conheço o Adércio. E o Adércio não sei. Eu conheço o Adércio. Não aceito que você fale isso dele, porque eu conheço. Eu trabalho com o Adércio. Você entende? Porque quem está falando mal de um vai falar mal de você amanhã. Chega às vezes gente de outra igreja, Adércio, lá. Eu prefiro que a pessoa melhore e fique com o seu pastor. Mas às vezes a situação... E aí a pessoa começa a falar mal do pastor. Eu falo, irmão, vou falar uma coisa para você. Amo sua vida. Mas se quer começar uma história do zero aqui, você é bem-vindo. Se não, eu recomendo você voltar. Melhor, me dá o telefone do seu pastor, porque eu vou ligar. Geralmente eu ligo para os pastores. 2 só dos que vieram não, pastor, eles estão indo por causa de mudança mesmo. De resto foram problemas e situações. Se Deus te trouxe a esse lugar, Deus está te dando uma oportunidade de começar uma história nova, num formigueiro novo, para fazer grandes coisas para Deus, e não trabalhar só para você, mas nós estamos trabalhando pelo bem-estar de todo o nosso povo, Deixe os prediletismos para lá e vamos trabalhar em favor de um só objetivo, que é o reino. As formigas, elas ainda são muito persistentes. Você sabe que quando elas só têm 2 opções, quando elas saem para procurar comida, elas saem e elas vão em busca da comida. E elas, sabe quando que se elas não achar comida, sabe quando elas voltam para o formigueiro? Nunca. Elas são obstinadas. Elas só voltam a única opção delas é achar comida ou achar comida. E elas têm aqueles feromônios que elas vão deixar. Você já viu quando elas estão andando e você passa o dedo assim? Elas perdem o senso, né? Porque elas deixam uma trilha para a próxima. E é isso que a gente tem que fazer, viu, Adércio? É deixar um legado para a próxima geração, para eles saberem qual o caminho. Sabe o que você está fazendo em Guarulhos, pastor Wellington, com Guarulhos contra a pedofilia? Nós oramos que seja São Paulo contra a pedofilia. Essa raça seja erradicada do nosso estado, da nossa nação, para a glória de Cristo. Nós vamos deixar um legado, irmãos, um legado de trabalho, de coisas boas, de um reino frutífero, sabe? E nós não vamos nos cansar igual a formiga. Ei, tô cansado, pastor. Eu li hoje Salmo 1, bem-aventurado varão, já cansei. Lê o 2 agora. Lê o teu pastor, minha vontade era ler a Bíblia inteira, mas comece. Leia pequeno, leia trechos, vai decorando pequenos versículos. Eu lembro a minha primeira pregação, Lucas 15. Eu estudei o mês inteiro, eu li tudo que se tinha sobre Lucas 15. Livros, enciclopédias, comentário, muita coisa. Ouvi pregações, e naquela época era mais restrito. Eu ia na livraria lá de São Miguel, do irmão Miguel, e ficava lendo algumas coisas ali.
Vai comprar? Não, Bruno, não, só estou lendo aqui, isso é bom. Duro, né, irmãos? Preguei, irmãos. Eu tinha 45 minutos. Preguei 10. É o começo. Eu nem lembro o que eu falei, para falar a verdade. Eu nem sei se entenderam, para falar a verdade. Mas tudo tem que ter a primeira vez. E às vezes você está com medo de tentar. Deus é com você. Deus vai te dar habilidade, Deus vai te dar destreza, você vai conseguir. Não tenha dúvida do que o Senhor está falando com você. Vai lá, Davi. Possa ser que muitos estavam olhando, olha lá, missão suicida. Quantas missões parecem suicida, hein, Aderson? Vai lá, vai lá. Eu até comentei no YouTube, o pastor Aderson é cantor, não sabia. Quando a gente está ali, irmãos, na obra, nós não tem problema com... Irmão, se é para cantar, a gente ora. Eu lembro o primeiro demônio que eu fui expulsar. Eu só conhecia na teoria. Estava lá na igrejinha lá. Depois de ter pregado, Robson, aqueles 20 sermões que estavam na agenda. Um belo dia não era eu que ia pregar, era o Fábio. Uma mulher chegou na igreja e ela falou assim, quero falar com o pastor, igreja. Tinha lá alguns irmãos, a gente estava cheio de vontade, igual está hoje, a mesma coisa, doido igual sempre. Ali, não, Deus vai salvar Guarulhos, não sei o quê. Era uma vara com violão amarrado, que era muito magro, irmãos. Eu era magro que dava dó. Eu tinha mais nariz do que orelha, de tão magro que você vai engordando, vai aconchegando o corpo, mas era muito magro. Eu me escondi atrás do pedestal cantando com o microfone. Não, hoje dá para falar com o pastor. Quem é o pastor? Aquele menino que está cantando, minha tia disse, ele é meu sobrinho. E hoje não é ele que vai pregar, hoje é o Fábio que vai pregar. Então quando ele acabar o louvor, aí eu falo para ele, aí você conversa com ele. Era na garagem da minha tia, a igreja que estava começando, Congregação IDB Santa Maria. Cheio de ideias, cheio de sonho, cheio de sei de tudo. Pois bem, irmãos. Ô Bruno, essa moça quer falar com você. Eu olhei para ela e falei, que bom, tudo bem? Ela falou que quer falar com o pastor, né? Porque eu era diácono, né, pastor? Fiquei todo, né? Tia, vamos conversar lá na sua sala com ela? É uma moça, né? Eu acredito que ela devia ter os seus de 32 a 34 anos. Eu tinha muita experiência, tinha 23 anos, começando o pastoreio, cheio de ideias e sonhos. Senta, todo educado, senta, moça, tudo bem, minha tia aqui do meu lado. Qual o seu nome? Ela falou o nome. Eu falei, que a senhora queria? Ela falou, olha, eu não aguento mais a minha vida. Eu falei, mas o que está acontecendo? Aí ela começou. Já fui da macumba, umbanda, quibanda, já fiz cabeça, magia negra, e na hora assim, né? Tipo, tudo bem, vai dentro do meu coração, ou promessa sem jeito. Meu Deus, e agora? E ela assim, eu já fiz pacto de sangue, já fiquei deitada tantos dias, já fiz despacho não sei aonde. E eu só, mas dentro do meu coração, meu Deus, se manifestar aqui, o que eu faço? Aí eu falei, moça, vamos fazer um negócio. Você já me falou tudo? E se você quer fazer um pacto com Deus agora? Ela falou, eu quero. Eu falei, então repete comigo. Senhor Jesus, nesse momento, eu entrego a minha vida, renuncio os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, com teu sangue, eu falei, repete comigo, com teu sangue, dela, com o teu, caiu no chão com a mão para trás. Na hora eu pulei assim para trás, a minha tia pulou, meu tio subiu correndo, e ela começou a falar os palavrão que meu tio falava. Meu tio abriu a porta assim, ela xingou o palavrão que ele falava muito, que o diabo faz assim, né?
No mesmo pé que ele foi, ele voltou e foi para o culto. Acho que meu tio nunca gostou tanto de ouvir a palavra como aquele dia. E estava lá eu e minha tia, né? Naquela peleja. Deus, liberta a vida dessa moça. Em nome de Jesus. Ela voltou, o que aconteceu? Eu falei, você acabou de ser salvo em Cristo Jesus agora. Quais os desafios que você precisa, meu irmão? E se for um capiroto desse na sua frente? Outro dia, nós num culto, a moça manifesta assim, e Deus falou, não para de tocar. Quando eu comecei o louvor, Deus falou, não para de tocar. E a garagem da minha tia era uma garagem inclinadinha. A moça, ela vai fazendo assim, em todos os bancos. E não tinha obreiro que segurava, não. E quando ela chegou aqui no meu pé, ela não encostou no meu pé. Ela fez assim, ó, como se tivesse um campo de força. Ela fez aqui, ela voltou. Irmão, no mesmo jeito que ela veio, ela voltou. Um obreiro pulou em cima dela e começou. Sai, 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 sai. Eu lembro que quando ele acabou, ele estava... Aí Deus falou para mim, vai lá. Aí eu fui. E no mesmo instante aquela mulher levantou. No outro dia o obreiro me ligou. Ele falou, pastor, tem como você dar um pulo aqui em casa? Eu falei, tem, aconteceu alguma coisa? Ele ainda rouco falou, pastor, todas aquelas palavras horríveis que aquele demônio falava, era o que eu falava. Eram os palavrões que eu xingava aqui em casa. Pastor, eu queria saber o que você falou para aquele demônio que ele foi embora. Eu não aguentei, né, irmãos? Eu tive que brincar, né? Eu olhei para ele e falei, vai embora porque tá todo mundo me olhando, eu não vou passar vergonha aqui. Aí ele falou, você está brincando? Eu falei, não, eu falei isso. Eu falei, sai em nome de Jesus. Daí eu falei, só isso que eu falei, sai em nome de Jesus. E ele falou, pastor, mas foi o que eu também falei. Daí eu falei, olha, irmão, é um contexto, é uma vida, é o jejum, é a consagração, que Jesus falou isso. O jejum não é para você ser mais poderoso, mas o jejum é para aumentar a fé, porque Jesus critica os discípulos pela fé, ele falou, tem que jejuar e orar, isso aí aumenta a fé. Então, por que a gente não é persistente nas coisas? Eu estou orando agora, pedindo para Deus o dom de interpretação de línguas, porque Paulo falou, se você fala em línguas, busque agora dom melhor. Eu estou buscando. Eu voltei a jejuar esses dias, por isso que eu já tinha esquecido disso. A gente vai fazendo tanta coisa que a gente esquece, né? Por que a gente não persiste nas coisas que a gente quer em Deus? Sabe, irmãos, as formigas, ela não tem patente. Todas são formigas. Não tem formiga classe A, B, C, não tem. Todas são formigas. Todas são formigas. Isso me lembra o que foi dito em Atos 11, quando os discípulos são chamados pela primeira vez de cristão. Esse é o nosso nome, irmãos. Eu acho que a formiga ensina muita coisa. Tem muita coisa ainda que eu queria falar sobre formiga, mas já deve ter estourado o horário. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Seja persistente naquilo que Deus colocou na sua vida. Eu quero fechar os olhos e orar com você. Eu não sei se você começou um curso e parou. Volte. Eu fiquei feliz que essa semana eu entreguei o TCC do mestrado. Tá doido, cara. Eu não aguentava mais. É doido. Não, vocês não têm noção. Estou cansado. Exausto. Igreja. É muita coisa. Faculdade. Muita coisa. Agora a gente está aí passeando por São Paulo com também coisas. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Não desista daquilo que Deus pôs na sua mão. Até que esse projeto se concretize. Seja obstinado. Vá com muita sede ao pote. Vá com toda a vontade que o Senhor colocou no seu coração. Eu não sei se foi fácil para você conquistar a Nube, mas acho que você deve ter gastado todos os seus argumentos, todo o seu chaveco. Eu acredito que você deve ter... Não é assim, irmão?
obstinada. Vamos ficar de pé? Você topa orar comigo? Você topa? Mas você vai falar para Deus algum projeto seu, que alguém está tentando tirar você do foco, do eixo, hein? E aí? Pastor, é a minha casa, eu não consigo finalizar. Não conseguiu ainda, mas o ano não acabou e até o fim desse ano eu profetizo que notícias de Deus vêm sobre a tua vida. Uma vez eu falei isso lá em Freguesia do Ó, movido pelo Espírito Santo, como eu me sinto movido agora. E a Adriana falou: pastor, você falou até de porcelanato, eu vou te levar lá em casa. O senhor falou de filhos, eu não podia. Olhando assim, eu falei: Deus é poderoso, Deus pode, eu não posso nada. Eu nem sei o que eu acabei de falar direito, mas eu sei que a palavra de Deus, ela cumpre o que lhe apraz. Então vamos fazer isso? Vamos fazer. Robson, vem aqui orar, Robson. Vem aqui orar, Robson. Vem aqui orar, pedindo para o Senhor. Depois nós vamos orar pelo pastor Wellington também, que está nesse projeto aí, de ir mais longe com Guarulhos contra a pedofilia. Vem cá, vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus. Você tem sonhos? Traz à memória agora esses sonhos. Traz à memória agora. Amém? Vamos orar, Robson.